te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estamos aqui, Senhor, Estás aqui, reunidos em Teu nome, transformando nossas em vidas. mais uma madrugada, terceira Te madrugada, adorarei, buscando a Tua face, buscando as armaduras para vencermos. Meu Porque Tu és o nosso Deus, Pai. Deus de milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Ele está aqui, Estás Ele está aí. tocando os corações. Sim, Ele está Te tocando. adorarei, te Sim, adorarei. Ele está fazendo. Ainda que os seus olhos não estejam vendo, ainda que você não esteja sentindo, o Senhor está operando. Te adorarei, Ele trabalha dia e noite, noite e dia, em favor daqueles que nele esperam, em favor daqueles que nele confiam. restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia, Ele é vida sobre o vale de ossos secos. Deus de milagres, Deus de Ele é. promessas, caminho Ele é no porta onde deserto, não existe luz na parede. escuridão. Meu Ele é Deus, caminho no meio esse é das quem águas. Tu és. Ele é. Ainda antes que houvesse dia, antes que todas as coisas se formassem, Ele já era. Ele já existia, Ele já era o grande Eu Sou. Oh, aleluia. Operando Ele, não há quem possa impedir. Ele é, Ele é, Ele é. Ele é o sim, Ele é o amém. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. Ele está desde o princípio. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por causa dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele está conosco. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o seu socorro na hora da angústia. Oh, muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Teu nome, Jesus. Nós fazemos menção do Teu nome, Jesus. Nós olhamos para o monte, olhamos para o alto, olhamos para o céu, que é de onde vem o nosso socorro. Tu és o Deus que transforma a lágrima em cânticos de alegria. Tu és o Deus que transforma a vergonha em dupla honra. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu és o Deus que faz prodígios. Tu és o Deus, Tu és o Deus, Tu és o Deus e não existe outro Deus além de Ti. Oh, aleluia, nós te adoramos nessa madrugada, Senhor. Recebe, 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 recebe a nossa adoração. Recebe, recebe, Senhor, a nossa busca. Enche-nos nessa madrugada, reveste-nos nessa madrugada, sensibiliza-nos nessa madrugada, Senhor. Oh,
Ainda que você não esteja vendo com os seus olhos físicos, Deus ele está trabalhando em seu favor. Ainda que suas emoções queiram dizer para você que está tudo ao contrário, ainda que a circunstância queira mostrar para você que não tem saída, que não tem escape, Deus ele está trabalhando. A Bíblia fala que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus para além de ti, que trabalha para aqueles em favor daqueles que nele esperam. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, Deus ele está fazendo. Eu me lembro que uma vez a Emanuele estava falando sobre a questão da altura dela. E ela falou assim: minha mãe, mas eu não tô crescendo. E eu falei: sim, você tá crescendo. Ela: mas eu não tô vendo. Eu não tô vendo eu crescendo, não parece que eu tô crescendo. E aí eu respondi pra ela: o fato de você não estar vendo, o fato de você não estar percebendo, não significa que não esteja acontecendo. O fato de você não estar percebendo não significa que você não está crescendo, que você não está mudando de nível. E imediatamente naquela mesma hora foi como se Deus falasse isso ao meu coração. O fato de você não estar vendo não significa que você não está evoluindo, não significa que você não está amadurecendo. O fato das coisas parecerem que está piorando, que está se estreitando, não significa que eu não estou trabalhando. Não significa que eu perdi o controle. Eu continuo no controle. Eu continuo no meu trono. Eu continuo trabalhando. Eu continuo cuidando dos detalhes, os mínimos detalhes. Eu tenho preparado história nova. Eu tenho preparado um novo cântico. Eu tenho preparado um novo testemunho de milagre sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua história, sobre a sua história, um novo cântico. E ele fala assim: eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Por acaso vocês não percebem? Eu estou criando um caminho em meio ao deserto. Eu estou colocando água em meio ao ermo, em meio à terra seca. O Senhor está passando, liberando água. Águas de vida, vida e vida em abundância. Amém? Vamos passar a palavra aqui para a nossa missionária, para ela entregar o recado de Deus. E eu vou entrar depois com a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia. Estamos no 3º dia, vencendo com as armas certas. O Senhor está nos revestindo, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos entregando armamento novo, o Senhor está nos entregando instrução nova. E você está recebendo, você que está acompanhando, você que está crendo, você que está do outro lado recebendo, pode ter certeza, o milagre vai acontecer, a vitória é sua em nome de Jesus. Ai, missionária. O Senhor Deus vê o que acontece. Fala alto, fala o livro, fala o versículo. Provérbios 15:3 diz: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. É forte. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons quanto os maus. E a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos maldosos, dos maldizentes. Ou seja, o Senhor faz uma diferença, o Senhor coloca uma diferença entre o bem-aventurado, entre o justo e entre o injusto. E a Bíblia fala também que o sol nasce para todos, para justos e para injustos. Mas haverá diferença entre o justo e entre o injusto, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. A luta vai bater na porta do justo e do injusto. A dificuldade vai bater na porta do justo e do injusto. O dia mau vai bater na porta do justo e do injusto. Mas existe diferença. O justo, ele não está desamparado. O justo, ele tem lugar de socorro. O justo, ele tem um lugar de segurança. O justo, ele tem a esperança de que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria virá pela manhã.
porque pela manhã brilha a estrela, brilha o sol, e é Jesus a nossa luz, é Jesus a nossa estrela da manhã, é Jesus o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E agora eu vou entrar aqui na passagem de hoje, que o Senhor colocou no meu coração. Eu tô um pouco rouca hoje, tô rouca um pouquinho. Né? E aí vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 10, que fala sobre um momento muito conhecido, né? Uma história, um relato muito conhecido, que é a passagem do povo ali diante do Mar Vermelho. Vou ler a partir do versículo 10, tá? Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10 diz: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que porque não havia sepulcros no Egito o suficiente que você nos tirou de lá para que morrêssemos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. E tu, levante o teu bordão, estenda a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Amém? Vou ler até aqui. Essa passagem fala do momento em que o Senhor havia cumprido aquilo que ele havia falado. O povo estava escravizado pelo Egito há mais de 400 anos, o povo de Deus. E o povo clamou, Deus ouviu o clamor e levantou um Salvador. Levantou Moisés para ir em defesa daquele povo, se retratar a Faraó e pedisse para que liberasse aquele povo do Egito, para que aquele povo fosse livre, deixasse de ser escravo. E aí, nós sabemos, Faraó resistiu, Faraó não deixou, Faraó aumentou a carga horária de trabalho daquele pessoal, Faraó continuou oprimindo muito mais, e até que chegou um ponto em que Deus deu uma advertência para ele e falou que se ele não liberasse o povo, Deus ia começar a tocar na terra do Egito. E foi assim que Deus fez. Mandou uma praga, mandou 2 pragas, mandou 3 pragas, mandou 5 pragas, mandou 7 pragas, mandou 10 pragas. E na 10ª praga, Faraó, ele percebeu que maior era o poder de Deus. E assim ele resolveu soltar o povo. O povo saiu livre do Egito, o povo saiu livre. Mas depois que o povo saiu do Egito, a Bíblia fala que Faraó se arrependeu. Se arrependeu de ter soltado o povo. E resolveu levantar o seu exército para ir perseguir o povo no meio do deserto. E acabar com aquele povo e destruir aquele povo. Aquele povo já estava caminhando rumo à terra prometida. E eles estavam diante do Mar Vermelho, caminhando pelo deserto. Até que de repente o povo olha e avista que atrás deles estava vindo Faraó, seus cavalos, seus cavaleiros, seus servos, seus soldados, com espadas, com armamentos fortes. Era um povo de guerra, era um povo que sabia lutar e estava ali com toda a fúria, querendo acabar com aquele povo, não mais levar como escravos, não mais levar para oprimir, mas acabar com aquele povo ali no deserto. E você imagine essa cena, atrás os inimigos, à frente o mar. Para que lado vai?
Para onde correr? Não tem como. Ainda que houvesse o melhor dos nadadores ali, não ia conseguir nadar a ponto de chegar do outro lado. E era uma multidão, milhões, milhares de pessoas. Crianças, mulheres, homens, jovens, todo tipo, todo tamanho, de toda idade, idosos. Imagine. E aí o povo, quando viu aquela situação, aos olhos físicos, sem saída, começou a murmurar, começou a reclamar, começou a questionar Moisés. Mas para que você tirou a gente do Egito, Moisés? Será que não havia sepulcros, não havia lugar para enterrar suficiente lá naquele lugar? Para que Deus tivesse que tirar a gente de lá para fazer a gente morrer aqui no deserto? É isso? Foi para isso que você nos tirou do deserto? Para fazer com que a gente perecesse aqui nas mãos de Faraó e dos seus soldados? Foi para isso que nós saímos? Era melhor ter ficado lá, sendo escravo, do que agora estar aqui e morrer. O povo desacreditou do poder de Deus. O povo desacreditou de que Deus não havia perdido o controle. E quantas vezes nós olhamos para a situação e achamos que Deus simplesmente nos esqueceu. Nós olhamos para o cenário, vemos que não há saída, vemos que não tem escape e nós achamos que Deus está no alto dos céus, simplesmente desesperado. A gente imagina que o céu está em crise, que os anjos estão com a mão na cabeça sem saber o que fazer. E agora? Quem poderá nos defender? Né? Mas a verdade é que Deus, Ele não perde o controle de absolutamente nada. Aquilo que eu e você chamamos de problema, Deus chama de um novo testemunho. Deus chama de um novo milagre. Deus chama de uma nova história. Deus chama de manifestação da glória e do poder dele. E foi assim que ele fez. Ele disse, quando Moisés começou a clamar, Deus respondeu a Moisés: Moisés, por que é que você clama? Não é hora de clamar. Por que é que você clama? Agora está na hora de agir. Sabe, eu não sei se você está orando muito tempo por alguma coisa, mas na verdade existem situações que não é mais o tempo de você estar orando, é tempo de você estar agindo. Talvez você esteja orando por algo que na verdade para Deus começar a fazer, para Deus começar a desenrolar, na verdade precisa você dar um passo de fé, na verdade precisa você agir, precisa você ter um movimento, uma ação, porque até na palavra oração tem o nome ação. É você orar e você acreditar e você demonstrar a sua fé através da sua ação. Porque se você não age, você não está acreditando, por mais que você esteja orando. E aí você vai passar o tempo todo orando, querido, e você não vai ver as coisas acontecerem. Porque às vezes tudo que Deus precisa para mostrar para você que Ele está no controle, que Ele quer te abençoar, que Ele quer abrir, que Ele quer conceder o desejo do seu coração, é justamente o seu passo de fé, é justamente o seu passo de atitude, é justamente a sua atitude de coragem em direção àquilo que você tem orado, em direção àquilo que você tem apresentado ao Senhor, em direção ao desejo do seu coração de realizar um projeto ou alguma coisa que está dentro de você, e o Senhor confirma isso dentro de você, mas você não tem dado um passo de ação, você não tem dado um passo de fé, você não tem agido, você não tem se posicionado, e o Senhor está dizendo: por que que você clama? Não é tempo mais de clamar. Eu já ouvi o teu clamor desde o primeiro dia que você colocou isso diante de mim, desde o primeiro dia que você abriu o seu coração. Eu já vi o desejo do seu coração, eu quero fazer, e eu vou te direcionar, e eu vou te instruir, e eu vou colocar pessoas ao seu redor, e eu vou colocar situações, e eu vou abrir caminhos, e eu vou criar situações, e eu vou criar cenários. Mas você não tem se movimentado, mas você não tem ido em direção ao mar. Perceba, Deus, Ele deu a ordem: por que que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, diga ao povo que ande. Mas Deus, só tem um mar na minha frente, não tem como eu passar. E quando eu lembro dessa situação, eu lembro do exemplo da porta do shopping. Você que já foi no shopping, obviamente, no shopping tem aquelas portas automáticas, não é assim? E quantas vezes a gente tá encostando, não tem ninguém próximo, o que é que acontece? A porta fica fechada. E aí,
Você vai se aproximando e você percebe que a porta não abre. E o que é que você faz? Você retorna para casa? Ah, não, a porta não vai abrir. Não, você continua caminhando em direção à porta fechada. Você continua caminhando, mesmo vendo que a porta ainda não se abriu. Por quê? Porque você sabe que ao sensor da sua presença, aquilo que estava fechado, aleluias, aquilo que estava fechado, aquilo que os teus olhos estavam fechados, quando a porta detecta o sensor da sua presença, ela se abre, ela se abre. No reino espiritual é assim, tem coisas que estão fechadas, tem coisas que aos seus olhos parece que não está liberado, mas num passo de fé, numa atitude que você dá, em fé, em confiança, em certeza de que Deus ele está contigo, de que Deus ele vai conduzir, de que Deus ele vai te instruir, ao passo de fé, ao passo de coragem, você vai ver no reino espiritual a presença da fé detecta, os portais detectam a fé e é obrigado, o universo é obrigado a abrir, o universo é obrigado a trabalhar em seu favor, os anjos é obrigado a trabalhar em seu favor. Por quê? Porque você está cooperando, você está andando, você está caminhando na medida da fé. Então é exatamente assim. Deus falou, por que vocês clamam? Não é hora de clamar, é hora de agir, é hora de se posicionar. Levanta dessa cama, sacode a poeira, caiu no chão, tá fraco, tá cabisbaixo, pecou, errou, tá pensando em desistir, tá pensando em parar, tá deprimido, tá triste, tá cabisbaixo. Levanta da cama mesmo sem vontade, levanta da cama, coloca um cântico novo, coloca algo novo, vai ouvir coisas que te edificam, vai ouvir coisas que te colocam pra cima, vai ouvir canções que elevam o nome do Senhor, que aumentam o seu nível de fé. Haja, não espere que o Senhor venha e mande um anjo te levantar da cama. Come pão, bebe água, porque grande é a sua caminhada. Grande é a sua caminhada. O impossível, na verdade, não existe, porque para Deus não existe nada impossível. Aquilo que aos nossos olhos parece impossível, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus está falando para mim e para você, haja segundo a sua fé, segundo aquilo que você tem colocado diante dele. Haja na direção daquilo que você acredita, na direção daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem orado, porque o reino espiritual vai detectar o seu sensor de fé. E quando no reino espiritual detectar o seu sensor de fé, detectar a sua ação, você vai ver os portais, as pessoas são obrigadas a aparecerem, as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho vão ser usadas pelo Senhor para te abençoar, para te conectar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E você vai ver a porta se abrindo, você vai ver o milagre acontecendo, porque Deus, ele é o Deus de milagres, ele é o Deus que cria caminho onde não existe caminho, ele é o Deus que faz uma coisa nova onde seus olhos não conseguem ver mais nada de novo. Por isso creia, toma essa palavra, tome posse dessa palavra, coloque ação naquilo que você já tem orado, coloque atitude de fé, coloque atitude de coragem. Eu não sei se você quer começar algo, eu não sei o que é que você quer fazer, eu não sei se é um plano, eu não sei se é um estudo, eu não sei o que é, mas o Senhor está te dizendo, dê o seu passo, dê o seu passo. Dê o seu passo, porque eu vou confirmar, eu vou te direcionar. Até se você der um passo errado, querido, até se você der um passo errado tentando acertar, pode ter certeza, o Senhor é contigo, ele vai te instruir. Mas enquanto você não sai do lugar, você não sabe qual é o norte, você não sabe para onde. Mas quando você escolhe se posicionar, quando você escolhe andar, o Senhor vai começar a lhe dar novos passos, o Senhor vai começar a te mostrar o caminho. É como um carro em meio à estrada, um carro de noite em meio à estrada. O farol, ele por mais que seja muito alto, ele não consegue ir até o final da estrada. O farol, ele alcança até um determinado espaço, uma determinada distância. Mas o que é que você faz? A pessoa que está dirigindo, ela não para o carro. Ela continua caminhando. Por quê? Porque por mais que o farol não vá até o final da estrada, mas à medida com que ela vai caminhando, o farol vai clareando o próximo passo. O farol vai caminhando o próximo caminho. O farol vai dando luz, vai iluminando. E assim é aqueles que andam por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista, por fé e não
por vista. O Senhor é contigo e Ele está te dizendo: estou dentro dos teus planos, estou dentro dos teus projetos e estou só esperando um passo de fé, estou esperando uma ação sua para te mostrar que eu sou Deus, para trazer à existência aquilo que os teus olhos não estão vendo, para trazer à existência coisas que não existem pelo poder da minha palavra. Todas as coisas eu vou trazer à existência em favor daquilo que você tem orado e em favor daquilo que você a partir de hoje vai agir. Amém? Vamos orar agora. Senhor Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora nós queremos te orar, Senhor, nós queremos, meu Deus, te louvar pela palavra dessa madrugada. Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, não existe outro como o Senhor, que abre caminho no deserto, meu Deus, que ressuscita aquilo que já morreu, meu Deus, que traz vida ao vale de ossos secos. Não existe outro como o Senhor, que queima os cavalos, os carros e os cavaleiros de Faraó, meu Deus, que destrona, meu Deus, todo exército inimigo. Não existe outro como o Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro, meu Senhor, por cada pessoa que irá assistir, que está acompanhando agora essa live. Deus, em nome de Jesus, pessoas que têm projetos vindo do Teu coração, Senhor. E nós sabemos que os Teus planos não podem ser frustrados. Os Teus planos não podem ser impedidos, meu Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu oro, meu Senhor, para que todo sonho que o Senhor tem depositado no ventre espiritual dessas pessoas comece a tomar forma agora. Deus, em nome de Jesus, começa a dar crescimento a esses sonhos. Começa, meu Deus, a levantar na força do seu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que essas pessoas sejam encorajadas, meu Senhor. Aumenta a fé dessas pessoas agora. Aumenta o nosso nível de fé, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos, meu Deus, andar por fé e não por vista. Deus, em nome de Jesus, porque mais importante do que as orações feitas no domingo é as decisões de segunda. São as atitudes tomadas na segunda. Não adianta ficar só orando, não adianta ficar só clamando, não adianta ficar só esperando. Porque clamas, não é tempo mais de clamar apenas, mas é tempo de agir, é tempo de marchar, é tempo de levantar a espada, é tempo de levantar o armamento, é tempo de levantar a ferramenta que o Senhor confiou nas suas mãos, é tempo de levantar e apresentar os dons que Deus tem colocado nas suas mãos, as ferramentas, os talentos, porque o Senhor assim Ele está trabalhando, o Senhor assim Ele está no controle, o Senhor assim Ele vai desembaraçar, Ele vai abrir portas, Ele vai lhe dar recursos, Ele vai lhe dar estratégias, Ele vai lhe dar sabedoria, mas haja mesmo sem ver, haja mesmo sem acreditar, haja no seu pouco nível de fé, porque o Senhor Ele vai mostrar que Ele está no controle, o Senhor Ele vai te mostrar, na sua pouca força Ele vai multiplicar, no seu pouco azeite Ele vai multiplicar, nos seus poucos recursos Ele vai fazer você prosperar, e todos saberão, e você ficará maravilhado, maravilhada de ver o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos os projetos, eu abençoo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, e eu declaro, é tempo de nascer, é tempo de nascer, é tempo de gerar, é tempo de gerar, é tempo de gerar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossos ventres espirituais, é tempo de trazer à existência as coisas que não existem, é tempo de viver milagres, é tempo de viver maravilhas, é tempo de viver prodígios, é tempo de desfrutar, é tempo de romper coisas novas e viver coisas novas para anunciar a grandeza do Deus que você serve, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluias, 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 aleluias. Ele vai fazer, Ele está contigo, Ele está contigo. Confia, confia, confia. Caminha, 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 caminha sem ver. Caminha, mesmo parecendo que não tem como, que não tem saída. Mas o Senhor, Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus de milagres. Se Ele colocou o desejo no seu coração, Ele não vai deixar
deixar esse desejo ser abortado, mas Ele conta com a sua fé, Ele conta com a sua ação para trazer a existência, aquilo que os teus olhos ainda não viu, mas se o seu espírito já viu, se a sua alma já viu, você é capaz de acessar, você é capaz de viver, e o Senhor te mostrou, porque Ele quer te entregar. Mas haja em direção daquilo que Deus já colocou no seu coração, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado, segundo o poder que em você opera. Já existe um poder dentro de você, operando em você e através de você. Ativa esse poder, porque esse é o poder que vence o mundo. A nossa fé nos faz soltar muralhas, a nossa fé nos faz transportar montes, a nossa fé nos faz abrir mar, a nossa fé nos faz trazer vida ao vale de ossos secos, porque esse é o nosso Deus. Amém? Um beijo no seu coração. Faça uma ótima semana e amanhã, mais uma vez, estaremos aqui no quarto elo dessa campanha, vencendo com as armas certas. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até amanhã.